Olha, a gente já tá aqui. Essa aqui é uma das ruas que alagam aqui em Paraty. A maré já tá começando a subir. A chuva, o tempo fechou novamente. Olha só, a Marta tá segurando 2 guarda-chuva. A Marta não quer se molhar mesmo, né, Marta? Não. Tá vendo? A maré já tá começando a subir. Umas 15 vezes, mas tudo bem. O tempo tá totalmente fechado. Aqui na frente, ó, não dá pra ver agora, mas tem uma montanha gigante aqui. E aí... parquinhos coloridos, famosos aqui de Paraty. É, olha só que bacana. Tinha bastante pessoas aqui agora há pouco, mas ó, começou a chover. Um pouquinho. O pessoal saiu tudo correndo, ó. E aqui a gente tá vendo, observando a maré subir. E tá indo mais rápido, hein? Tá, eu acredito que lá pelas 4 horas da tarde vai estar cheio aqui. É, aí essas ruas aqui ficam todas alagadas. Aqui, ó, no deck que eles fizeram, eles têm um buraco. Eu vou filmar do outro lado depois, vocês vão estar olhando. E aí você consegue observar a maré subindo. Inclusive, se a gente ficar aqui, a gente vai ficar ilhado. Depois vai ter que molhar o pé. Vamos indo pra lá, então. E olha só. Apesar que dá pra sair por ali, ó. É verdade, você tem razão. Considerada patrimônio histórico nacional e conhecida como a Veneza brasileira, Paraty é uma charmosa cidade litorânea histórica, fundada entre o mar e a montanha. Possui uma beleza única, com muita riqueza cultural e natural. Paraty está localizada no litoral sul do Rio de Janeiro, a 248 quilômetros da capital fluminense, em uma pequena cidade com montanhas com pano de fundo na costa verde do Brasil, entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Teve grande importância no ciclo do ouro, passou também pelo ciclo da cana-de-açúcar, do café e muitos momentos e fatos importantes do Brasil. Até que chegou ao ciclo atual, a do turismo, e hoje está entre os destinos mais procurados do país. Nas ruelas da cidade você encontra as galerias de arte, lojas, bares e restaurantes, além de muitas igrejas históricas abertas para a visitação. O Centro Histórico de Paraty é uma atração à parte, com uma arquitetura colonial muito bem preservada e as ruas são feitas de pedras trazidas de Portugal no século XVIII e não são abertas para carros. O fechamento é tanto para ajudar na conservação quanto para melhorar a experiência de visitantes que podem passear por comércios e restaurantes à vontade. A cidade de Paraty foi classificada em 2019 pela Unesco como Patrimônio Misto da Humanidade, o que significa ser reconhecido como local considerado valioso para o mundo pela sua natureza e cultura excepcionais. Paraty oferece muitas opções para curtir a noite, ganhando uma iluminação noturna que valoriza a arquitetura local, criando um cenário belíssimo e aconchegante.
Paraty também é conhecida por ser a cidade dos festivais. O rico calendário de eventos faz de Paraty um destino frequentado o ano inteiro. São inúmeras opções, desde festivais religiosos como a Festa do Divino ao tradicional Festival da Cachaça, a famosa Festa Flip, o que é a Feira Internacional Literária, até o Festival de Ceramistas. Todo fim de semana, a cidade se mobiliza para receber um festival diferente e conta com um calendário anual com as datas já pré-definidas. Vamos deixar na descrição do vídeo com o site do calendário de eventos. Com a abertura da Estrada Real criada pela coroa portuguesa para levar as riquezas de Minas até os portos da cidade do Rio de Janeiro, Paraty começou a receber muito ouro e diamante. Por isso, no local aconteciam muitos assaltos, o que levou à construção de fortes para se defenderem de ataques piratas. Paraty é uma das primeiras obras urbanísticas do Brasil. Todas as ruas foram traçadas estrategicamente em formato sinuoso, como essas, as ruas curvas, para não se chegar ao fim delas, a fim de proteger os moradores de eventuais ataques piratas, facilitando a proteção das pessoas, pois em razão do ângulo, dava a impressão que a rua estava vazia, pois não se vê o final dela. Outra curiosidade são os barquinhos coloridos que são um símbolo de Paraty. A cidade nasceu como uma vila de pescadores e havia um barquinho chamado Cleópatra que, em vez de concentrar-se na pesca, se destacou por ser todo pintado de rosa. E quando os barcos começavam a levar os turistas, casais apaixonados em visita a Paraty se enfileiravam para embarcar na Cleópatra, pela cor sinônimo de romantismo. O barquinho vivia com filas, o que intrigou os outros barqueiros. De um dia para o outro, todos os barqueiros combinaram e pintaram seus barcos de rosa. E hoje, todos são bastante coloridos, o que rende fotos lindas no destino. Aguarde a maré alta. O centro histórico fica ainda mais incrível. Sabia que as águas que inundam ruas de Paraty são propositais? Sim, as ruas do centro histórico foram projetadas para serem alagadas, ficando assim conhecida como a Veneza brasileira. Mais ou menos em 1800, as ruas foram desenhadas assim por questões sanitárias. Nessa época não existiam banheiros e as pessoas jogavam todo o esgoto pelas portas de suas casas. A solução foi inspirada em uma antiga técnica romana que também lavava as ruas da capital italiana do mesmo jeito. Assim foi feito aqui em Paraty, que também para que a água do mar invada as ruas da cidade e limpe tudo. Infelizmente não conseguimos ver a maré alta. Apesar da área pequena, o centro histórico de Paraty conta com 4 igrejas históricas. Isso porque na época da construção da cidade, elas eram divididas por classes sociais e gêneros, ou seja, ricos e pobres, homens e mulheres frequentavam igrejas diferentes. Uma das construções mais clicadas de Paraty é a igreja de Santa Rita de Cássia, principal cartão postal da cidade, também localizada em frente à Bahia, bem pertinho da água. O prédio foi construído em 1722 em estilo jesuítico, com portas em madeira trabalhada. A igreja era frequentada por escravos libertos e mulatos. Difícil imaginar que mulatos, negros e brancos frequentavam igrejas diferentes há apenas 200 anos em Paraty. Aqui funciona também o Museu da Arte Sacra, com acervo de peças religiosas em barro, madeira, metal e prata datadas do século XVIII até hoje. Igreja de Nossa Senhora das Dores, localizada em frente ao mar com uma vista maravilhosa da Bahia. A igreja era frequentada pelas mulheres brancas da cidade. Como as mulheres eram consideradas menos importantes pela sociedade da época, a igreja não é tão grande e possui apenas uma torre. Símbolos portugueses e arquitetura para a defesa da cidade podem ser vistos em sua fachada.
Igreja do Rosário. Essa pequena capela charmosa era frequentada apenas pelos escravos, que apesar de possuírem sua própria religião de ordem africana, eram obrigados a se tornar católicos quando chegavam ao Brasil. Por se tratar de uma pequena igreja de pouca importância econômica para a sociedade naquela época, não possui nenhuma torre. Ela fica em frente ao Sandy Hotel. Igreja Nossa Senhora dos Remédios, também conhecida como Igreja da Matriz, em frente à principal praça no centro histórico. Essa é a maior e a mais imponente igreja da cidade, já que foi frequentada pelos homens ricos e brancos da época. A sua construção é de 1873 e é muito bela, com os beirais de pedra amarelada. O prédio parece muito bem acabado, mas um olhar mais apurado revela as duas torres nunca foram terminadas. Dizem que isso aconteceu por falta de dinheiro ou porque a fachada da igreja ficou pesada demais e afundou para frente. As fotos são proibidas no interior da igreja. Os altares estilo neoclássico, bem mais clean que todo exagero rococó. A entrada custa menos que um cafezinho no centro histórico. Outra curiosidade é o calçamento do centro histórico de Paraty, feito com pés de moleque. Esse tipo de calçamento era comum na Europa nos tempos antigos e foi introduzido pelos portugueses no tempo do Brasil colônia. Algumas cidades litorâneas como Rio de Janeiro, Paraty, Salvador, Porto Seguro e Santos receberam esse tipo de pavimentação. As ruas de Paraty são feitas com essas pedras trazidas de Portugal no século XVIII. Mas há quem argumente que a origem veio da forma como as pedras eram assentadas por moleques, que iam apertando-as com os pés. Nas ruas do interior do centro histórico não circulam automóveis e andar pelas pedras realmente não é uma tarefa muito fácil. Portanto, aconselhamos andar de calçados com solado de borracha, com boa aderência e de preferência tênis. Nem pense em andar de salto alto, o risco de queda vai ser muito grande. As ruas possuem no centro uma linha de pedras alinhadas mais planas. É o caminho ideal, principalmente por pessoas de mais idade. Pensou andar por essas pedras e ter que se preocupar com os carros transitando, não é mesmo? O calçamento de pé de moleque é mais um dos atrativos aqui de Paraty. Paraty possui uma cultura viva, que interage de forma sustentável com o meio ambiente, respeitando a exploração dos recursos naturais, terrestres e aquáticos, de forma que haja equilíbrio na relação cultura e natureza. O clima do passado ainda está presente nas fachadas e ruas das pedras de Paraty. As igrejas e casas guardam em suas fachadas lembranças de um tempo que não voltará. Os hotéis, pousadas e restaurantes são todos casarões e sobrados centenários. Por isso, visite as igrejas mesmo que seja apenas por fora. Adentro os sobrados, eles podem revelar grandes surpresas. Entre as ruas que você acha que já passou, elas são sempre diferentes. O colorido do centro histórico de Paraty é um charme, é um museu ao ar livre.